Eu sou Beatriz de Lima Pereira, tenho 58 anos, vou completar o ano que vem, em 2016, 30 anos na magistratura. Hoje eu ocupo o cargo de corregedora regional do Tribunal da 2ª Região. Estou nesse cargo desde o dia 1º de outubro do ano passado e vou deixá-lo no dia 1º de outubro de 2016. Então, tem um percurso longo, né, que vai alcançar os 30 anos o ano que vem. Iniciei como juíza substituta em 1986. A minha posse foi numa sexta-feira 13, mas foi uma sexta-feira 13 de sorte para mim e para todos os meus colegas que tomaram posse. Foi um concurso grande, foram aprovados mais de 60 juízes substitutos, mas tanto assim que nós tomamos posse em 2 turnos, né? Primeiro tomaram posse aproximadamente 30 e depois os demais. O meu ingresso na magistratura do trabalho foi especialmente significativo. Eu fui aprovada em primeiro lugar no concurso, isso depois de ter sido reprovada em 2 concursos da magistratura estadual. E depois dessas experiências eu até não queria mais fazer o concurso da magistratura, porque achava um ambiente muito masculino e no qual eu julgava que não seria feliz. Mas depois refleti e, considerando que o ambiente na Justiça do Trabalho naquela época, em 1986, já era um ambiente mais feminino, tinha muito mais juízas do trabalho, né, do que na Justiça Estadual, onde era efetivamente masculino. Que eu saiba, que eu me lembre, naquela época existia uma única juíza de primeiro grau na Justiça Estadual. Então, realmente era... Para a mulher, a magistratura estadual era uma profissão difícil. Mas aí não desisti, fiz a Justiça do Trabalho e não me arrependo, né? Eu acho que a Justiça do Trabalho tem o objeto, né? O nosso trabalho, ele está vinculado a questões que dizem respeito ao principal, eu diria, embate que existe na sociedade, que é a questão do trabalhador, né, e do empregador, a famosa dicotomia capital e trabalho. E num ambiente em que você, apesar da formalidade que todo o Poder Judiciário tem e que deve ter em certa medida, a Justiça do Trabalho é muito menos formalista do que a Justiça Estadual. Então, eu acho que a minha personalidade, a minha maneira de ser, eu acabei encontrando um caminho, né, profissional de muita alegria, onde eu só me realizei. Antes de prestar os concursos a que me referi, assim que saí da faculdade, eu prestei concurso para procuradora do município, tanto em São Paulo como em Santo André, e fui aprovada nos 2. Fui chamada primeiro em Santo André, fui trabalhar lá, e depois, finalmente, em São Paulo. E essa opção pelo concurso público tem a ver com um histórico familiar. Minha mãe, que está viva, né, tem 93 anos, foi funcionária pública municipal, trabalhou na Câmara Municipal de São Paulo. Então, eu imagino que esse exemplo familiar, né, me inspirou. Além disso, uma outra inspiração muito grande foi um tio, que irmão da minha mãe, que foi juiz do trabalho, Paulo Jorge de Lima, que faleceu muito cedo, com 58 anos, quando eu tinha 19, né? Então não pude ter uma convivência, vamos dizer, no campo profissional, mas eu considerava ele um exemplo de cidadão, um homem politizado, um excelente juiz. Depois chegou a advogado, depois da aposentadoria, e também era um exemplo tão grande que eu não imaginava que eu pudesse alcançar o mesmo patamar que ele tinha alcançado na vida profissional. Mas, felizmente, consegui alcançar e seguir nessa carreira que, eu confesso, é uma carreira na qual eu me realizei, né? Que eu acho que
tem tudo a ver com a minha maneira de ser, com as minhas preocupações de justiça, com as minhas preocupações com as pessoas mais necessitadas. Eu costumo dizer que a Justiça do Trabalho é o segmento do Poder Judiciário onde as pessoas mais humildes entram pela porta da frente. Em regra, as pessoas mais humildes, elas são os réus dos processos, né? Não são elas que acionam o Poder Judiciário. E na Justiça do Trabalho, não. Eles entram pela porta da frente, eles são os autores. Então, isso tem um significado muito especial para quem tem preocupações, né, em que a gente possa viver um dia numa sociedade mais justa, em que as pessoas tenham uma igualdade de oportunidade e de realizações. Então, eu iniciei em 1986, não existia escola da magistratura, existia a escola da vida. Você ingressava e já era logo... Havia, assim, um período de adaptação, que o meu foi de uma semana. Eu fui designada para trabalhar na 36ª Vara, como juíza auxiliar. E, na época, o juiz-presidente, porque se tratava de uma junta de conciliação e julgamento, era o doutor Adilson Bassalho, que, na ocasião, era presidente da Associação dos Magistrados da 2ª Região. Então, era um sujeito muito ocupado, né? Como vocês podem imaginar. Ele me deu algumas orientações e me deixou fazendo as audiências e foi cuidar das questões associativas. Teve um lado positivo, que eu tive que enfrentar imediatamente esse desafio. Eu era jovem. Uma outra coisa que é interessante observar, na época que eu fiz o concurso, o perfil do candidato do concurso para justiça, para juiz do trabalho, eram de pessoas mais velhas, que já tinham uma experiência profissional na advocacia. Não eram esses jovens que nós vemos hoje, que saem da faculdade, prestam concurso e às vezes a magistratura é o primeiro emprego. E eu era a caçulinha dos aprovados, eu e a doutora Cristina Pettinati. Eu tinha 28 anos. Então, tinha uma experiência de advocacia, mas muito pequena. E a advocacia é uma coisa e a magistratura é outra coisa. Eu era muito jovem para, vamos dizer assim, comandar uma audiência, fazer tudo isso. Então, o doutor Adilson foi cuidar das lides associativas e eu fiquei lá. E aí eu pensei que as coisas poderiam se estabilizar, mas elas só pioraram, porque depois de uma semana eu fui convocada para escolher uma vara onde eu iria substituir. Portanto, eu ia ficar sozinha, não teria nem a retaguarda, né, de um outro juiz, e foi a 28ª Junta de Conciliação e Julgamento, que era presidida na época pelo Dr. Gualdo Amauri Formica. Ele estava sendo convocado para o tribunal e eu assumi a 28ª. E lá eu tive que assumir tudo sozinha, depois de uma semana de aprovação no concurso. Mas foi uma experiência também muito gratificante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 juízes classistas que eram sindicalistas verdadeiramente. Um era do Sindicato das Costureiras e o outro do Sindicato do Comércio Varejista de Carnes Frescas do Estado de São Paulo, pelo patronal. E eles eram pessoas que tinham esse hábito de participar com o Dr. Gualdo Amauri Formica, né? Uma participação ativa, ajudavam nas conciliações, conversavam sobre os processos. Então, isso me deu, por mais paradoxal que possa parecer, por conta da trajetória que vai acontecer na minha carreira, a presença desses classistas me deu uma certa segurança, um amparo. Eram pessoas que tinham uma experiência profissional que me ajudou muito no início da carreira. Depois eu fiquei... O ano que eu ingressei na magistratura foi o ano em que foi criada a 15ª Região. Então, os juízes que eram da 2ª Região tiveram a possibilidade de optar
pela 15ª Região, ir para o Tribunal de Campinas e atuar no interior de São Paulo. Eu, paulistana da gema, não tinha, embora houvesse um atrativo, né, de que o trabalho no interior fosse menos pesado do que em São Paulo, eu não tinha nenhuma razão para abandonar São Paulo, que era a minha cidade, onde estava a minha família, e eu optei por ficar em São Paulo. E isso, do ponto de vista da carreira, também foi interessante, porque eu tive uma carreira rápida. Hoje em dia, os juízes permanecem na condição de substituto por muitos anos, 10 anos ou mais. E eu, na verdade, com 2 anos e 3 meses, fui promovida por antiguidade para a 4ª Junta de Conciliação de Cubatão, que na época era uma cidade temida pela questão da poluição. Ainda era uma questão muito grave lá, mas para mim essa promoção foi um alívio, porque naquela época a maioria dos juízes temia ir para Santos, que era uma comarca muito complicada por conta de advogados muito problemáticos. Então, Cubatão significou até uma coisa boa. E eu fiquei pouco tempo em Cubatão, porque recebi uma proposta do juiz Godoy, que tinha sido juiz em Cubatão, mas tinha feito uma remoção para São Paulo por conta de um curso de pós-graduação na USP, mas ele acabou não se adaptando em viver em São Paulo e queria voltar para Cubatão. E acabamos fazendo uma permuta. Então eu fiquei pouco tempo em Cubatão. E aí eu assumi a 48ª, ainda era a Junta de Conciliação da capital. Fiquei um tempo na 48ª, depois me removi para a 41ª, depois para a 75ª Vara da capital e, por último, eu fui para a 1ª Vara de Poá, porque eu já estava com 16 anos na carreira. Isso acaba acontecendo na Justiça do Trabalho, porque como nós não temos uma carreira por entrâncias, como existe na Justiça Estadual, nós, assim que somos promovidos, podemos ficar na capital. E o trabalho na capital é muito pesado. Então, depois de alguns anos trabalhando na capital, surge esse desejo de você trabalhar um pouco menos. E aí é esse movimento inverso. A Justiça Estadual, o magistrado vai primeiro para o interior até chegar à capital. E nós não, nós chegamos logo à capital, porque na capital tem muito mais unidades judiciárias, e com o passar do tempo a gente acaba saindo de São Paulo para ter uma condição de vida melhor. Então esse foi meu percurso na primeira instância. É interessante em Cubatão que eu fui muito apreensiva, achando que eu iria enfrentar toda a sorte de processos relacionados a trabalhadores doentes, né? Na época já se sabia da leucopenia, que era uma doença característica das pessoas que trabalhavam naquelas condições em Cubatão. Mas, surpreendentemente, eu me deparei com uma situação. É claro que existiam muitos processos em que havia pedido de adicional de insalubridade, isso era uma quantidade de processos significativa. Nós não tínhamos ainda a competência para a doença profissional, portanto, não tive contato com essas questões relacionadas à leucopenia, mas o maior número de processos que existia em Cubatão eram com pedidos de integração de horas extras nas demais verbas, que me surpreendeu muito, porque a experiência em São Paulo revelava assim, que os trabalhadores, em regra, pleiteavam as horas extras porque os empregadores não pagavam as horas extras. Em Cubatão me surpreendi porque eles pagavam as horas extras, mas não promoviam as integrações. Então, um volume significativo de processos se referia a essa questão, que era uma questão muito simples, né? Então, aquele temor de ir para Cubatão, uma cidade com uma fama, né, por conta dos problemas ambientais que existiam, que eu teria muitos problemas, que seria uma matéria muito diferente daquilo que eu estava acostumada a ver em São Paulo, acabou me surpreendendo, digamos, positivamente, porque as matérias que eu tomei conhecimento através dos processos lá
não eram tão diferentes daquelas que existiam em São Paulo. Bem, eu diria que esses 30 anos foram de muitas mudanças, né? Eu sempre cito que quando eu ingressei na magistratura, eu fazia as minhas decisões manuscritas, né? E encaminhava esses manuscritos para os datilógrafos de audiência que tinham que datilografar as decisões, né? Num segundo momento, eu adquiri uma máquina eletrônica, mas que também era um rascunho que era feito, né? Esse rascunho era levado da mesma forma para o datilógrafo de audiência, que tinha que fazer a cópia. Não existia outra maneira, a não ser que eu me sentasse, né, na máquina eletrônica do tribunal e fizesse a decisão diretamente. Aí vem o computador, que já revoluciona, vamos dizer assim, um pouco as nossas atividades, embora, vamos dizer, a direção, a colheita da prova, ela fosse toda feita pelo juiz, né? Ele que tem que fazer todo esse procedimento, mas a maneira de documentar, digamos assim, a colheita dessa prova e todos os atos processuais passaram a ser facilitados com a existência do computador, que na verdade no começo era usado como uma máquina de escrever mais sofisticadas. Eu mesma, né, demorei para utilizar todos os recursos que o computador poderia trazer. E seguimos, eu acho que uma das questões que eu me lembro que é muito diferente é que nós informávamos a nossa produtividade manuscritamente também. Era um formulário que o juiz tinha que preencher quantas decisões ele tinha proferido, quantas conciliações ele tinha feito, era tudo feito desta forma. Então, a informatização ela foi dando um dinamismo para todo esse trabalho e foi ajudando muito a realização do trabalho. Agora, concomitantemente a isso, o que aconteceu? Veio a alteração. Em 1988, a gente tem a Constituinte, né, que inscreveu, digamos assim, o artigo 7º, com todos os direitos que hoje são considerados normais, mas que para nós, o seu trabalho foi uma conquista imensa, porque foram os direitos trabalhistas que passaram a estar inscritos na Constituição. Nós nunca tivemos uma Constituição antes que tratasse. Aliás, isso foi objeto de crítica por muitas pessoas, de considerar que a Constituição não deveria descer a tantos detalhes. Mas eu não sou uma crítica dessa situação, ao contrário. Eu acho que essa condição erigiu o direito do trabalho a um patamar constitucional de respeito que valorizou o direito do trabalho e a justiça do trabalho. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista do direito, em 1988 já vieram inovações a respeito do próprio direito. Em termos procedimentais, não houve, né, ao longo desses anos muita mudança. E agora, por fim, eu estou enfrentando o PJE, que eu diria que está sendo o passo mais difícil de ser dado, porque a gente perde um contato físico com os autos, né? A gente não tem mais o processo para folhear o processo. Então, essa é uma modificação que eu estou sentindo muito, porque é uma maneira completamente diferente de você consultar um processo. Na minha cabeça é muito difícil dissociar a ideia de um processo àquele volume, né? Aquele caderno de documentos que eu folhava com muita agilidade, né? Depois de 29 anos, você pega um processo, você vai olhando, você localiza tudo com muita facilidade. E agora nós temos que trabalhar com 2 telas de computador, né?
Em uma, nós vamos inscrevendo a decisão, o despacho, e na outra tela nós vamos localizando os documentos que antes eu manuseava com as mãos. Então, eu diria que eu só não vivenciei a fase inicial, que era o processo manuscrito mesmo, que houve época em que o processo era aquela decisão manuscrita que eu fazia o rascunho, ela fazia parte do processo. Então, não cheguei na idade da pedra, né? Mas acho que passei por etapas significativas do processo e do Poder Judiciário. Quando eu ingressei em 1986, já havia o movimento sindical já estava se consolidando, né? Já havia o movimento do ABC de São Bernardo do Campo, Lula surgia como um líder sindical. Então, eu considero que a democratização do país e a abertura democrática fez com que esses sindicatos florescessem e que nós vivêssemos um período de muito dinamismo dos sindicatos. E isso fazia com que a Justiça do Trabalho fosse demandada, né? Os sindicalistas fossem para dentro do tribunal, né? Acompanhar os julgamentos de suas reivindicações. Eu me lembro de um episódio que foi inclusive objeto de noticiário na televisão, que não foi caro ao Poder Judiciário, mas que ele tem um significado desta abertura. Havia uma sessão de julgamento no tribunal e a decisão não foi favorável ao interesse dos trabalhadores. E eles atiraram ovos nos magistrados que estavam proferindo a decisão. Então, óbvio que isso não é um episódio para ser comemorado, porque é um episódio, digamos assim, de pouca civilidade. Mas, por outro lado, é um episódio expressivo, né, de que as pessoas, o povo estava dentro do tribunal e, de uma maneira inadequada, é verdade, mas se manifestaram. Então, eu acho que foi importante, havia, por parte do Tribunal Superior do Trabalho, uma restrição às ações coletivas, né? Havia até uma súmula que restringia as ações movidas pelos sindicatos em determinadas circunstâncias, né? E tudo isso foi um caminhar que a Justiça do Trabalho teve uma participação muito interessante, os dissídios coletivos, as discussões que eram tratadas. Eu diria que esse foi um momento, assim, o melhor momento do sindicalismo, né, dos últimos anos que eu vivi, né? Eu não conheci o sindicalismo na época de Getúlio, né? Não acompanhei, mas do meu período de vida é o momento que eu diria mais significativo do sindicalismo, que evidentemente repercutiu na atuação do tribunal. Tem dois processos que eu nunca me esqueço. Um deles foi um trabalhador que ele prestava serviços por uma empresa que fabricava doces. E ele trabalhava durante a madrugada e entre os doces que eram fabricados, era uma empresa conhecida, que eu não vou citar o nome, eles fabricavam Maria Mole. E eu recebi esse processo com a alegação de que ele havia sido mandado embora por justa causa, porque ele teria comido uma Maria Mole. E eu tinha o hábito, eu não ia fazer as audiências sem ler os processos, nunca olhava os processos na hora, eu sempre olhava previamente, então, porque eu queria saber, né, o que eu iria encontrar, já me organizava com as perguntas que eu poderia fazer e tal. E aquilo me incomodou muito, imaginar que o empregado, porque eu pensei o seguinte, ele trabalhava no período noturno, né? O que levaria um trabalhador a comer, né, uma Maria Mole durante o período noturno de trabalho? A gula, ou às vezes a fome, enfim. E aquilo me incomodou profundamente. E aí
Foi feito o pregão, ainda havia uns classistas nessa época, os classistas fizeram o pregão, o rapaz entrou, e eu lembro que era um rapaz jovem, ele devia ter 20 e poucos anos, e aí ele sentou, eu fiz um interrogatório e perguntei a ele: o senhor comeu? Muito constrangida, né, com aquela situação, eu falei: o senhor comeu a Maria Mole que o senhor estava fabricando? Ele disse: comi, doutora, comi. Mas eu queria explicar para a senhora que eu peguei essa Maria Mole de um latão onde ficavam as rebarbas da Maria Mole, porque o doce era feito e ele passava no molde. Então, aquilo que sobrava, o que eles chamavam de rebarbas, eram jogadas no latão, que iriam provavelmente ser descartadas. E ele tinha retirado a rebarba da Maria Mole. E ele foi mandado embora por justa causa, por essa razão. Então, eu nunca esqueci disso. Eu posso compreender que a empresa tinha que ter um ordenamento, não poderiam todos os empregados comerem as Maria Moles que eram fabricadas, evidentemente, né? Dentro do poder diretivo patronal, haveria de ter uma orientação: olha, os senhores não podem se alimentar. Mas a rebarba do latão e mandar o trabalhador embora por justa causa, eu nunca me esqueci disso. E me empenhei muito para que houvesse um acordo naquele processo e que vamos dizer, essa mancha da justa causa que ela fica na vida do trabalhador, né, fosse apagada da vida desse rapaz que estava começando. E um outro caso que eu jamais vou me esquecer foi um caso mais recente, eu já estava no tribunal, de uma jornalista que trabalhava por uma rede de empresas e ela, jovem, 30 e poucos anos, ela teve um diagnóstico de câncer de mama. E ela foi fazer a cirurgia, com o tratamento, ela perdeu os cabelos e ela apresentava um noticiário. E assim que ela começou a se restabelecer, a melhorar, ela queria muito voltar a trabalhar. Porque aqui o trabalho, com certeza, era um sinal de estímulo para que ela alcançasse a cura da doença. E ela foi procurar o diretor do programa, provavelmente do noticiário, né? E falou: olha, eu estou apta, eu quero voltar a trabalhar. E ela estava careca, né? E esse diretor teria dito: mas a senhora não tem condições, como é que a senhora vai se apresentar no noticiário dessa forma? E ela ainda ingenuamente falou: não, mas eu posso colocar um lenço, uma peruca. E o diretor teria feito comentários ainda irônicos: olha, isso aqui não é uma telenovela em que aparece uma personagem com tratamento de câncer que vai raspar a cabeça, fazendo alusão a uma novela que tinha feito muito sucesso entre nós. E, conclusão, não concordou com que ela retornasse o noticiário. Ela acabou se afastando, sendo dispensada em pleno tratamento. Aliás, ela não era registrada, né? Aí ela entrou com o processo na Justiça do Trabalho, pedindo reconhecimento do vínculo de emprego, os direitos que ela tinha. E o interessante, ela dizia que ela tinha sido humilhada por toda essa situação e ela pediu uma indenização por dano moral no valor de R$1, querendo dizer com isso que não havia dinheiro que pagasse, né, que cobrisse o sofrimento que lhe foi causado por aquele comportamento daquele diretor. Então, que ela não queria, que aquilo era uma questão simbólica. E o juiz de primeira instância deu ganho de causa a ela e acolheu o pedido de dano moral, só que por uma distração, até porque isso é uma coisa inédita, né? Esse juiz fixou o valor do dano moral, eu não me lembro, na época, assim, R$50 mil, enfim. E a emissora recorreu, dizendo: não, isso é um absurdo, ela pediu R$1, como é que a juíza deu R$50 mil? Enfim, do ponto de vista formal,
Aí a rede de emissoras estava coberta de razão, porque o juiz não pode dar nada além do pedido, né? Não poderia ser nada superior a R$1. Mas aquilo me causou uma indignação por conta do recurso da emissora, porque a prova que foi produzida nos autos era claríssima de que tudo que ela havia contado era verdadeiro, a ponto de existir uma carta do diretor da rede de emissoras pedindo desculpas a ela pelo ocorrido. Então a prova era evidente. Então eu considerei assintosa, assintoso, né, o recurso apresentado. E eu queria de alguma forma que esse R$1 ele tinha uma simbologia, mas nós sabemos que nas sociedades capitalistas, né, como a nossa, as pessoas aprendem quando elas sentem, né, algum prejuízo material. Portanto, eu queria que houvesse uma decisão que contivesse um efeito pedagógico para desestimular, não o empregador, mas aquele profissional, aquele diretor que deu causa a tudo isso. E depois de muito refletir, acabei encontrando uma solução. Eu reformei a decisão, né, dizendo que não poderia, o valor da indenização por dano moral teria que ser de R$1, mas que, com base num artigo do Código de Processo Civil, que eu acho, salvo engano, é o 461, ele estabelece que o juiz pode adotar outras medidas que ele entenda necessário à efetivação daquela decisão. Então, eu condenei a rede de emissoras o pagamento de R$20 mil em favor do Hospital do Câncer, né? Porque eu achei que desta forma a minha decisão teria um sentido pedagógico. E eu queria colocar um valor muito maior, mas o meu receio era que a minha decisão não fosse confirmada, porque no tribunal os senhores sabem que nós não decidimos sozinha, né? Então eu teria que ser acompanhada pelo juiz revisor e pelo terceiro juiz. Então, vamos dizer assim, eu não podia exagerar muito, porque a decisão já era inusitada, né? E se eu exagerasse no valor, a chance de não obter sucesso, né, de se confirmar, então eu coloquei em R$20 mil. E, felizmente, fui acompanhada pelos os meus colegas da turma. E talvez um ano e meio depois, eu estava em Brasília e encontrei um advogado militante aqui de São Paulo, que era o advogado da reclamante. E ele me deu a seguinte notícia, falou: doutora Beatriz, eu queria dar parabéns para a senhora, a sua decisão foi mantida pelo TST. Então eu fiquei muito feliz em ter podido, vamos dizer assim, ter dado essa decisão num caso tão emblemático como esse. E espero que tenha surtido o efeito pedagógico que era a minha intenção. Eu tenho uma lembrança curiosa. A 41ª Vara ficava num prédio próprio da Avenida Rio Branco. E ali era um lugar muito movimentado e com as mais diversas, vamos dizer assim, tipos de pessoas, né? E não raro naquela região, os juízes que andavam, porque nós circulávamos muito por lá, porque existia o prédio da Rio Branco, o prédio da Ipiranga e 2 prédios na Casper Libre. Então, por exemplo, o juiz substituto, era muito comum que você parasse, por exemplo, o carro num determinado prédio, até porque nem todos tinham garagem, né? E os que tinham, geralmente as vagas eram destinadas aos titulares, então era comum que a gente andasse por lá. E não raro nós éramos assaltados, né? E teve um episódio muito divertido que foi na porta da Rio Branco. Eu só não vou me lembrar agora com qual juiz aconteceu, mas ele estava chegando na Rio Branco e um trombadão, vamos dizer assim, o atacou bem na frente do prédio.
e eles se atracaram, caíram no chão, né? Juntou gente, talvez o próprio porteiro, que na época também não tinham os agentes de segurança, eram os porteiros na frente dos prédios, né? Era um senhor divertidíssimo que fumava charuto, era pequenininho, mas falava muito alto, tal. Eu imagino que correram lá e o bandido acabou fugindo. E quando levantaram o juiz estava com o relógio do bandido na mão. Eles se atracaram na frente lá da Rio Branco e aconteceu isso, né? E também outro episódio divertido foi, eu já era presidente da Matra, São Paulo, né? E a sede da associação ficava no 11º andar desse prédio da Rio Branco. E um determinado dia, depois de ter trabalhado na vara o dia todo, e aí tivemos uma reunião na sede da Matra, uma reunião de diretoria, eu devo ter saído por volta das 9 horas do prédio, nós fomos em algum lugar lá próximo para jantar, e quando eu saí do restaurante, eu reparei que eu tinha esquecido um molho de chaves lá na associação. E eu não tinha como entrar na minha casa, eu morava sozinha, né? Eu falei, eu vou ter que voltar lá. E aquela região à noite era uma região dominada pela prostituição, né? Havia muitas prostitutas na esquina, né? Então era um lugar perigoso durante o dia, né? E vamos dizer assim, difícil para uma moça circular, né? Uma senhora à noite. E eu fiquei pensando como é que eu vou fazer. Aí quando eu estava voltando, eu falei, eu vou ver se eu consigo se eu acho uma viatura policial, explico o que está acontecendo e peço para me acompanhar. Porque, detalhe, o zelador morava no último andar, no 12º andar, então eu tinha que tocar uma campainha e rezar para ele estar acordado e descer, né? Então foi divertidíssimo. Quando eu cheguei perto do Largo do Aroche, eu vi uma viatura policial estacionada, e aí falei com os policiais, me identifiquei e eles me acompanharam. Aí descemos, né? E foi muito divertido, porque quando eu cheguei com a polícia, as moças que estavam na esquina saíram todas correndo, né? Assustadas com a presença da polícia. E aí tocava a campainha e o zelador não atendia. E eu lembro ainda que o policial perguntou para mim, a senhora quer que eu ligue a sirene? Eu falei, não, vamos insistir mais um pouquinho que ele vai descer. E foi isso. Aí, dali a pouco, porque já devia ser mais de 10 horas da noite, né? Talvez 11 horas, né? Aí o zelador desceu, eu pude subir no prédio, pegar as chaves e ir para casa. E fui muitíssimo bem atendida. Foi a primeira vez que um policial bateu continência reconhecendo a autoridade, bateu a continência, perguntou se queria que me acompanhasse até em casa, eu disse que não era necessário. Então esse também foi um episódio divertido, que tem a ver com a justiça do trabalho, mas não necessariamente com os processos e os acontecimentos internos. Primeiro, essa experiência, ela foi fundamental na minha vida e na minha carreira, porque eu pude conhecer a realidade do judiciário em todo o Brasil. Ela propiciou essa convivência, né, com os presidentes de associação e com os juízes da Justiça do Trabalho, da Justiça Estadual, da Justiça Federal e até da Justiça Militar, do Brasil inteiro. Então, eu diria que foi um presente que eu recebi, ter essa oportunidade, porque São Paulo é muito grande e a gente acha que nós temos os maiores problemas, que nós temos as maiores dificuldades, e essa convivência revela que as outras regiões, os outros estados têm outros problemas tão importantes, né? Às vezes tão graves como os problemas que nós temos aqui. Por exemplo, parece bobagem, mas eu não sabia, por exemplo, que determinadas localidades do Amazonas, um juiz, para chegar nessa localidade, ele tinha que até hoje ele tem que fazer isso, né? Ele tem que se utilizar de um avião, normalmente um monomotor, que vai atravessar uma parte da floresta e depois ele vai seguir de barco
barco durante muitas horas para chegar aonde ele vai trabalhar. Então, isso não tem nada a ver com a realidade de São Paulo, mas isso é uma coisa seríssima, uma situação gravíssima, né, de dificuldade de trabalho e também de saber que nessas localidades tão longínquas existem pessoas que precisam do seu trabalho. Então, essa experiência foi fundamental. Por outro lado, essa vivência, ela teve um outro significado especial do ponto de vista do seu trabalho, porque a maior parte desse período que eu atuei nas 3 entidades, havia uma grande bandeira da Justiça do Trabalho, que era a extinção dos juízes classistas. Então, eu diria que esse foi o objeto que mais me ocupou na presidência. Na AMB eu fui vice-presidente, né? Mas na ANAMATRA e na Matra de São Paulo eu fui presidente. Então, foi um tema que nos ocupou muito, porque era uma situação muito delicada, eles eram muito fortes, eles tinham, vamos dizer assim, um apoio parlamentar muito grande e não se via perspectiva de acabar com a representação classista. E por que era importante o fim da representação classista? Porque ela perdeu o significado. A origem da Justiça do Trabalho, ela é uma origem administrativa. Quando foi criada a Justiça do Trabalho, ela não pertencia ao Poder Judiciário, ela pertencia ao Executivo, ao Ministério do Trabalho. Daí essa ideia, né, inspirada em outros países, né, especialmente na Itália, de criar uma justiça paritária. Então, o que foi feito? Trouxeram o que montaram um sistema em que haveria um juiz, em tese, formado em direito, e um representante dos empregados e outro representante dos empregadores. E que esse triunvirato, vamos dizer assim, seria mais eficiente para poder resolver os conflitos trabalhistas, porque havia, em tese, uma figura central que seria imparcial e aquelas 2 outras figuras que iriam trazer a sua experiência para ajudar nessa solução. Ocorre que, com o passar dos anos, isso se transformou num verdadeiro cabide de emprego. Haviam sindicatos, foram criados para que houvesse esses representantes classistas, porque era uma remuneração bastante interessante. Os juízes classistas ganhavam, na primeira instância, 2/3 do que ganhava o juiz presidente, e no tribunal eles ganhavam exatamente a mesma coisa. Então, com o passar dos anos, esse espírito, né, de que esse triunvirato pudesse contribuir para a solução dos conflitos do trabalho, ele se perdeu. Além disso, o direito do trabalho também foi se aperfeiçoando. Como disse anteriormente, em 1988, com a Constituição, os direitos trabalhistas foram erigidos ao patamar constitucional. E a participação técnica do juiz profissional, vamos dizer assim, ela passou a ter muito mais relevo do que esta participação do chamado juiz leigo, né? que se distanciava do seu papel, ao passo que a justiça ia se especializando no direito. E isso era objeto de muita crítica, né? A Justiça do Trabalho era vista como uma justiça menor, porque ela tinha leigos no seu seio, né? Então, tudo isso, e além do incômodo que isso causava, na prática, isso não resultava em nenhum benefício para a Justiça do Trabalho, porque se esses supostos sindicalistas não tinham compromisso nenhum com o sindicalismo, eu pergunto, no que eles iriam contribuir? Eles viraram como auxiliares para fazer o pregão das audiências, anotar o número, as contestações eram juntadas com os documentos, eles anotavam as páginas, então eles acabavam atuando como um servidor, né? Mas um servidor que custava muito caro, enquanto que a justiça podia ter mais juízes, né, tecnicamente formados, tecnicamente aprovados, porque também a representação classista ela acabava significando uma influência política indesejável dentro dos tribunais,
por exemplo, o juiz que se manifestava como eu contra a representação classista, naquela época não tinha a menor chance de ser promovido por merecimento, porque eles participavam da votação, da escolha desses juízes, né? Então essa luta foi muito importante. E eu diria que essa batalha foi vencida por culpa dos próprios classistas, porque os casos de irregularidades eles foram se avolumando de uma maneira tal que se transformaram num objeto favorável para que nós, junto à imprensa, fizéssemos essas denúncias. Eu me lembro muito bem que, num determinado momento, eu já nem era mais presidente da associação aqui em São Paulo, quem era o Dr. Pedro Garcia. Nós tivemos uma ideia de pedir o exame desses processos, porque havia um processo de inscrição, né? Em determinada época do ano, esses classes, porque eles eram temporários, né? Poderiam ser renovados, mas havia um período de inscrição e havia um processo onde eles tinham que provar a condição de sindicalista. E o Dr. Pedro Garcia teve essa ideia, vamos examinar esses processos. E nós encontramos as coisas mais absurdas que os senhores podem imaginar, né? De realmente situações forjadas. Eu me lembro de uma senhora que tinha se inscrito como juíza classista no sindicato ligado à pecuária. E aí fomos examinar a documentação, ela na verdade tinha um sítio. E aí constava lá, tinha um formulário do próprio Ministério da Fazenda que tinha que ser preenchido quantos animais, né, para caracterizar um pecuarista. E lá na ficha estava escrito assim, um animal de grande porte. Então a gente nem sabia, quem sabe um elefante, né? Não se sabia do que se tratava. Então esse levantamento contribuiu para que nós chamássemos a atenção da imprensa por o absurdo que estava acontecendo, né? Que o seu trabalho tinha um gasto enorme com pessoas que não estavam, né, contribuindo para a eficiência do seu trabalho. E aí, finalmente, agora eu não consigo nem lembrar com exatidão o ano, talvez 2000, 2001, eu lembro que o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Primeiro nós conseguimos acabar com a aposentadoria, porque a aposentadoria era prevista numa lei, o que já deixava criava uma falta de interesse, porque a aposentadoria era um atrativo também, porque eles se aposentavam com o valor que eles recebiam na justiça, pouco importando a contribuição feita anteriormente. E aí, logo em seguida, nós conseguimos, porque aí tinha que ser uma PEC, né, para alterar a Constituição, e a representação classista terminou. Fora isso, eu também vivi a época da conquista dos subsídios, que muita gente também critica, acha que se não foi uma boa solução para a magistratura, mas eu discordo. Eu acho que o subsídio foi uma conquista, porque na verdade o magistrado ele tinha, vamos dizer, o vencimento era um numerário irrisório. E a partir daí vinham várias rubricas as mais malucas possíveis. E nós sempre defendemos que a magistratura tinha que ter uma remuneração digna e transparente, que fosse um valor único e não acrescida de vários, nós costumamos chamar de penduricalhos, auxílio disso, auxílio daquilo. A única coisa ruim que eu reconheço que os subsídios trouxeram foi o fim do adicional por tempo de serviço. Porque, na verdade, o adicional por tempo de serviço ele tem um significado de reconhecer o tempo na carreira, né? E criar uma certa distância razoável, é verdade, entre aquele magistrado que está iniciando na carreira e aquele que já dedicou 30 anos, né, da sua vida à carreira. Então, este realmente foi um ponto positivo, mas eu acho que a instituição dos subsídios ela foi muito positiva, porque se criou um critério de transparência, né, e uniformizou os ganhos dos magistrados, pelo menos na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, onde os subsídios são realmente observados, né? Hoje a gente vê muita notícia de que isso não ocorre nas justiças estaduais, que ainda existem esses penduricalhos. E mesmo entre nós, há quem defenda
a criação de outros adicionais, né? Mas eu entendo que a fixação dos subsídios foi muito importante. Eu fui para o tribunal em 2002, então, vamos dizer assim, eu fiquei afastada do cotidiano da primeira instância durante 12 anos, né? Porque a minha eleição para a corregedoria foi ano passado, e aí eu, na condição de corregedora, passei a ter esse contato com a primeira instância. Então, hoje, eu acho que o segundo grau, ele está muito mais aparelhado, ele está dando uma resposta muito mais célere, né, ao jurisdicionado. Os processos do tribunal hoje tramitam com mais rapidez do que no passado. Quando eu ingressei na magistratura, o grande gargalo dos tribunais era a tramitação do processo em grau de recurso, portanto, nos tribunais. E vamos dizer, a primeira instância tinha uma agilidade maior. E hoje, o que a gente vê é que há um gargalo na primeira instância, especialmente por causa do processo de execução. É a famosa situação em que o trabalhador ganha o processo, mas ele não consegue concretizar esse ganho, que é receber aquilo que lhe é devido, né? Isso até é um pouco fruto de uma observação interessante do pensador Norberto Bobbio, que tem até uma obra muito interessante que se chama A Era dos Direitos. E esse livro, na verdade, ele faz um resumo de todas as conquistas, vamos dizer assim, da humanidade no século passado, no que diz respeito ao reconhecimento dos direitos, né? Então, a nossa Constituição é um exemplo disso, a Constituição de 88. Ela reconheceu os direitos, ela colocou os direitos trabalhistas dentro da Constituição. Agora, o que nos falta? Nos falta concretizar esses direitos. Então, eu imagino essa obra do Norberto Bobbio, é dos anos 90, mas ela ainda é atual, porque o que nos falta ainda é essa concretização. Então, hoje eu vejo que nós temos muitos mecanismos, né? Muitas ferramentas, eu diria, que favorecem, que ajudam. Por exemplo, um exemplo clássico, né, dessa evolução, que é uma experiência que eu não tive como juíza de primeiro grau, é o que a gente conhece como Bacen-Jude, que é a possibilidade do juiz ir na conta do devedor e penhorar aquele dinheiro, tudo online, né? Então, isso foi uma evolução muito grande, né, que ajudou muito nos processos de execução. Hoje existem convênios, né? Antes o oficial de justiça ele precisava ir lá necessariamente no local onde o empregador estava instalado, ver se ele tinha maquinário, se ele tinha dinheiro no banco. Por exemplo, a penhora em dinheiro, o oficial de justiça tinha que ir lá falar com o gerente do banco. O gerente do banco, obviamente, queria proteger o cliente, então criava toda uma dificuldade. Eu lembro até de casos que o juiz mandava prender o gerente porque sabia que estava escondendo o dinheiro do cliente. Então, essas ferramentas tecnológicas, elas melhoraram muito a condição do processo. Mas nós estamos vivendo, especialmente atualmente, um momento de crise, em que as empresas estão despedindo, em que as empresas têm menos dinheiro. E mais, a criatividade também do ser humano acabou criando dificuldades para esses mecanismos. Por exemplo, o Bacen-Jude. Eu tenho conhecimento que muitos bancos estabeleceram uma maneira do dinheiro circular somente durante a madrugada, justamente para que os juízes não consigam, nos horários regulamentares de trabalho, achar o dinheiro na conta dos clientes. Então, na verdade, é uma busca, né, de mecanismos, de ferramentas que possam concretizar a solução desses processos, porque obter ganho de causa não significa nada se você não consegue receber aquilo que lhe é devido. Então, eu acho que hoje nós temos muito mais instrumentos. Recentemente foram criados os núcleos de pesquisa patrimonial, em que nesse núcleo vão ser concentrados trabalhos de investigação, de inteligência mesmo, para você poder buscar
aonde está o dinheiro daquele determinado empregador que é renitente, que não quer efetuar o pagamento, né? E nós estamos falando isso de grandes devedores. Evidentemente, isso não acontece com os microempresários, que são os maiores empregadores do nosso país e que eu acho que acabam até honrando com mais facilidade os processos trabalhistas, né? Só não fazem quando tem também problemas econômicos. A propósito disso, não é raro, né, na minha trajetória profissional, ver sentado na sala de audiência duas pessoas que você não sabe quem é o reclamante e quem é o reclamado, porque esse microempresário, ele também é uma pessoa humilde, né? Então, o seu trabalho também precisa ter os olhos voltados para isso, né? Não é só a ideia do grande empregador que é o, vamos dizer, o reclamado no processo do trabalho. Nós temos muito reclamados cuja situação não é muito melhor do que os reclamantes. Então, o juiz do trabalho tem que ter essa sensibilidade para saber como agir, né, nesses casos. Olha, o cotidiano da corregedoria, ele é muito peculiar, porque a gente, tudo bem, o juízo, o nosso objeto, né, de trabalho é o conflito. E na corregedoria não é diferente, só que é um conflito completamente diferente, porque é um conflito entre juízes e advogados, entre partes e juízes, entre servidores e juízes. Então, eu diria que é uma situação bastante diferenciada, né? Porque, como juíza, aquelas pessoas que se sentam à mesa, por muita sensibilidade que eu possa ter em relação à situação que eles estão vivendo, eu sou terceira mesmo em relação a eles, eu tenho um distanciamento maior. Agora, na corregedoria, as pessoas que estão envolvidas nesses conflitos que a corregedoria tem que tentar resolver, elas são pessoas mais próximas, né? Então, isso tudo faz com que o seu comportamento seja diferente, a sua sensibilidade seja diferente. Agora, eu, quando aceitei esse desafio, depois de 28 anos só judicando, é porque eu tenho, acho que, um certo encanto por isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito organizada, né? E acho que qualquer coisa para funcionar tem que ter uma organização e acho que eu poderia contribuir com isso, com a experiência que eu tive na primeira instância, com a experiência que eu tive na segunda instância, com a experiência que eu tive como dirigente associativa. Eu acho que isso podia dar um bom caldo para eu ser uma corregedora melhor. E é nisso que eu estou trabalhando, né? Eu tento um diálogo com os magistrados. Agora, esse diálogo também ele é limitado pelos meus deveres legais de fiscalização, de controle do serviço de primeira instância. Acho que, num primeiro momento, os juízes de primeiro grau ficaram surpreendidos com a minha movimentação, porque eu passei a reconhecer que eles necessitavam de condições melhores para realizar os seus serviços, passei a lutar por isso, mas passei a cobrar o resultado disso. Então, eu acho que está sendo uma experiência gratificante, não tenho nenhum único episódio assim emblemático que eu acho que esse eu nunca vou esquecer, que aconteceu na corregedoria. Eu tomei posse no dia 1º de outubro, né? E no dia 19 de dezembro, como os senhores sabem, é o último dia que nós trabalhamos, né? Por volta das 6h30 da tarde, tinha chovido, isso foi ano passado, uma chuva tremenda, caiu em São Paulo, e devia ser umas 6h30 da tarde, chegou na porta da corregedoria um advogado ensopado. Parou na porta e perguntou: aqui tem juiz? Aí, aqui tem juiz, né? E aí nós fomos ver que ele tinha eu acho que o dia 19 tinha sido uma sexta-feira,
passado, né? Além de tudo isso, né? Então, no primeiro momento, qual é a nossa reação? Poxa, um advogado, no dia 19, às 6h30 da tarde, esse camarada está procurando encrenca, né? Mas não era uma situação em que um cliente dele tinha um dinheiro para receber, o alvará estava pronto desde o dia 17, portanto 2 dias antes, e ele não conseguiu achar nenhum juiz na vara nesses dias para assinar o alvará. Então foi uma situação assim, né, que foi logo no começo, né, eu assumi em outubro, isso aconteceu em dezembro, e essa pergunta, existe juiz aqui? Então isso me inspirou um pouco para ser um pouco mais rigorosa nessa questão da presença do juiz, que hoje é uma coisa que incomoda muito os juízes de primeiro grau, até porque com o sistema informatizado, com o PJE, muitos juízes compreendem que porque eles podem trabalhar à distância em suas casas, eles não precisam estar necessariamente presentes na unidade judiciária, mas não é isso que eu penso como corregedora, porque essas situações podem existir. O advogado pode comparecer à unidade, precisar ter contato, conversar. Tudo bem, o alvará no PJE, ele pode ser assinado à distância, né? Mas não era o caso. O caso daquele senhor era um caso de ainda processo de papel, como eu digo, né? Então é isso, eu acho que a gente percebo uma diferença muito grande da juíza que eu fui aos 28 anos de idade e dos juízes que hoje são, né, ingressam na magistratura com uma idade até inferior, com 24, 25 anos, é uma geração diferente com a qual eu acho que nós todos temos muito a aprender, mas que também precisa reconhecer que nós, que já estamos há mais tempo nesse caminho, temos uma concepção e uma ideia do Poder Judiciário que não pode ser descartada, né? Eu não encaro a magistratura como um sacerdócio, não é esse o caso, mas eu acho que quem escolhe ser juiz tem que ter talento para isso, tem que ter uma disponibilidade pessoal, de comportamento, de vivência, de trabalho diferenciado. Não é ser juiz, não é uma profissão qualquer. Então, eu acho que hoje eu sinto um pouco essa dificuldade de diálogo com essa nova geração. Por conta dessa inexperiência, vamos dizer, em outros trabalhos, eles entram muito jovens na magistratura, eu não sinto essa consciência. E, às vezes, é essa dificuldade que cria um descompasso entre o que a corregedoria almeja e entre o que o juiz de primeiro grau almeja. Mas eu tenho certeza que essa vai ser mais uma experiência muito gratificante que eu só vou poder agradecer e que enriqueceu a minha vida pessoal e profissional. Uma importância muito grande, né? Porque, como eu disse, eu trabalhei antes, né, fora do TRT, mas a minha vida profissional foi feita no TRT, né? E eu acho que a profissão de magistrada é uma profissão que eu abracei e que ela me abraçou. Eu acho que deu muito certo. Eu digo isso, antes de ingressar na magistratura, eu fui procuradora do município. E como procuradora do município, eu tinha que defender o município, ainda que em algumas circunstâncias eu achasse que o município não tinha razão. E isso era uma situação que me incomodava e que eu imaginava que, ainda que eu saísse da procuradoria e fosse advogar, eu ia enfrentar a mesma situação, porque o advogado ele tem esse dever de defender o seu cliente sem fazer juízo de valor sobre se ele tem razão ou se ele não tem razão, porque, enfim, todas as pessoas têm o direito de defesa. Então, eu acho que a magistratura ela me deu esse conforto, não que eu tenha pretensão de achar que tudo que eu decidi ao longo desses anos foi a decisão mais correta, mas por conta de querer, né, contribuir para resolver aquele conflito, por querer apresentar para essas pessoas em conflito uma decisão que eu acho que seria mais proveitosa. Então,
é uma importância fundamental. Ela me abriu esse horizonte da vida associativa, que eu jamais pensei em trilhar, né? Não era um projeto, eu nunca tive, a não ser no movimento estudantil, né? Que eu participei na Faculdade de Direito, mas nunca ocupei nenhum cargo em diretório acadêmico, era uma participante, né? Uma integrante. Então, nunca pensei, né, em presidir as associações, e eu acho que eu me envolvi de tal maneira com a Justiça do Trabalho, com essas demandas que nós tínhamos, e isso acabou me levando a alçar esses cargos que agora, né, mais uma vez, eu fui eleita vice-presidente do Coleprecó. O Coleprecó, ele não é uma entidade associativa, né? Ele é uma entidade que reúne, congrega os presidentes e os corregedores do tribunal. E a sua finalidade é essa troca de conhecimento, porque nós estamos aqui em São Paulo, vivendo os nossos problemas, e de repente um tribunal pequeno, ele teve mais facilidade em resolver aquele problema que nós temos aqui e que nós ainda estamos pensando como é que vamos resolver. Então, esses são realizados encontros mensais, que se realizam dentro do TST. Ele cria essa convivência, essa troca de experiências que é fundamental entre os presidentes e os corregedores e nos coloca também num contato mais próximo entre o TST, com o TST, né? O que também é fundamental. Antes da criação do CNJ, né, que foi também uma questão polêmica, a criação do Conselho Nacional de Justiça, embora eu tenha sido sempre favorável a ela, muitos magistrados eram contrários à sua criação. O que se vivia no Brasil eram ilhas de poder. Cada tribunal era uma ilha que fazia alguma coisa sem a menor comunicação com os outros tribunais. E hoje, a existência do CNJ propicia isso e a gente concretiza isso nessas reuniões do Coleprecó, como ele é chamado, né? E eu aceitei participar na condição de vice-presidente porque essa é uma conquista recente. Embora seja um colégio de presidentes e corregedores, o seu presidente e seu vice-presidente sempre foram presidentes de tribunal. E o ano passado, através de um acordo, né, foi conquistado esse espaço para os corregedores. Ora, se é um colégio de presidentes e corregedores, não faz sentido que a direção seja sempre de presidentes. Então, vamos colocar um corregedor. E aí a doutora Denise Horta, que foi a primeira que ocupou o cargo de vice-presidente, há uns meses atrás me procurou, falou, olha, nós precisamos manter essa tradição e eu acho que você teria condições de assumir isso. Eu falei, também, eu vou lutar para que o corregedor seja mantido na vice-presidência. Se o meu nome for aprovado, ótimo. Se não for outro corregedor, será ótimo do mesmo jeito. Então, eu pretendo agora vamos dizer, no âmbito dessa entidade, continuar nesse trabalho de troca de informações que possam contribuir para o Poder Judiciário trabalhista como um todo, que possa contribuir também para a melhoria das condições de trabalho dos magistrados e, ao fim e ao cabo, uma melhor prestação de serviços, que essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever.